Boa noite, boa noite. Mais um domingo à noite, mais um domingo de live. Olá, Silvia, boa noite. Tudo bem? Hoje passamos muito tempo juntas, né? Hoje, boa noite, Marinês, bem-vinda. Esse domingo à noite está diferente. Hoje o assunto de hoje é os impactos invisíveis de viver sem rumo, né? Esse é o assunto da live de hoje. Mas eu queria falar um pouquinho do dia de hoje, né? Rapidinho. Boa noite, Dani. Domingo foi bem diferente. Passei o dia em aula, né? O dia todinho estudando, absorvendo mais conhecimento, né? Então foi um domingo bem diferente. Tivemos alguns intervalos, deu tempo de almoçar, tudo certo, né? E a aula segue e eu venho aqui para transformar a realidade que eu posso, que é a minha realidade, né? E aí vou aproveitar para falar um pouquinho durante a live sobre isso também, sobre o poder que a gente tem, né? E um belo domingo, né, Silvia? Um belo domingo. Como eu disse, o assunto de hoje é os impactos invisíveis de viver sem rumo. E também, né, um desses impactos, quando a gente não tem rumo, quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe exatamente quem a gente tem que seguir, se é que a gente precisa seguir alguém. Nesse viver sem rumo, abrimos mão com muita facilidade do nosso poder pessoal. Quando a gente não tem objetivos, quando a gente não tem sonhos, quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente também está entregando o que de mais precioso temos, o nosso poder pessoal, o poder de mudar a nossa própria realidade. Ninguém pode mudar a tua realidade. Ninguém vai te dar uma realidade diferente, ninguém vai fazer isso por você. Esse poder é nosso e só nosso, né? Então, boa noite, Camilinha, bem-vinda. Boa noite, Dona Cleusa, beijo, mãe, tô com saudade. E sim, a gente tem saudade, né? E mesmo assim, a gente caminha em direção aos nossos objetivos, né? Então, vamos lá, vou pedir para vocês também compartilharem a live aí, chamar as pessoas para virem curtir conosco, né? Vim compartilhar esse momento de conhecimento, sim, de uma troca, né? Acho que é importante a gente pensar sobre isso, é sempre uma troca, né? Quando eu venho aqui disponibilizar conhecimento, né? É um conhecimento, como eu disse, eu passei a tarde inteirinha em aula hoje, o dia inteiro, né? Começamos às 9 horas da manhã. Isso faz parte de ser uma profissional que leva um trabalho de qualidade, né? Eu preciso estar sempre buscando novos conhecimentos. Isso está no processo, né? Então, tô aqui, chamei uma galera para vir aqui compartilhar esse momento conosco. Peço que vocês façam a mesma coisa, compartilhem com 3 pessoas aí. Como hoje o assunto é a gente falar sobre objetivos, né? Sobre ter objetivos na vida, sobre saber para onde que a gente caminha e não viver sem rumo. Então, assim, pensa naquelas pessoas que tu acredita que precisam dessa palavra, precisam saber qual é o rumo da vida delas, descobrir qual é o rumo, né? Então, vamos lá, chama mais gente para compartilhar esse momento aí conosco. E vou pedir para vocês também interagirem hoje aqui um pouco comigo. Como eu disse, eu tô o dia inteiro em aula, eu tô, sim, cansada, né? Faz parte.
do processo, mas o meu fazer as lives faz parte é o meu caminho para o meu objetivo. Então, aqui estou fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Como eu sempre trago aqui. Você sabe o que é viver sem rumo? Você tem ideia o que é isso? Para ti, o que é? Ou para que tu vive? Ou talvez por quem você vive? Às vezes é essa a questão. Às vezes é por quem eu vivo. Por quem eu faço tudo o que eu faço no meu dia a dia. Aonde que está a minha motivação? Ou quem é a minha motivação? É importante a gente pensar sobre isso. Quando a gente não sabe para onde vai, quando a gente caminha sem direção, todos os caminhos servem. Quando a gente caminha sem direção, todos os caminhos servem. Porém, nenhum te leva aonde você deseja chegar. Esse lugar que você deseja chegar não existe na tua concepção das coisas? Como é que tu vai chegar lá? Então, quando tu caminha sem rumo, todos os caminhos te servem, mas nenhum te leva a lugar nenhum. E aí vamos pensar na nossa vida prática, né? Quantas pessoas que a gente conhece que viveram a vida inteira para cuidar dos filhos, da casa e ser a companhia do seu marido, do seu esposo, né? Não tem nada de errado com isso. Essa também é uma escolha de vida e não tem nada de errado em decidir, em escolher cuidar dos nossos. Até aí não temos nada de errado, certo? Talvez esse seja o teu caso ou o caso de alguém muito próximo de ti. Acontece que um dia os filhos crescem, eles vão embora e essa mãe já sente uma perda muito grande. Boa noite, Nanda, bem-vinda. Quando a mulher ela escolhe viver para a família, né, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar desse marido, e esse é o único objetivo dela, no momento que esses filhos crescem e vão ter a vida deles, isso é um baque para ela. Isso é uma grande perda, tá? Aí, o marido um dia, por qualquer motivo, a pessoa pode morrer, pode vir a falecer, ou pode simplesmente escolher levar outra vida. É possível, nós somos seres mutantes, a gente pode mudar o tempo inteiro. O que acontece com essa mulher que nesse momento perde a razão da vida dela? Os filhos já são crescidos, o marido a deixa, como eu já disse, por qualquer que seja o motivo. E quem ela é? O que sobrou da vida dela? Essa é a mulher que provavelmente vai enfrentar uma depressão, vai ficar ansiosa e vai começar a desenvolver uma série de problemas, porque ela não sabe mais para onde caminhar. Ela se sente vítima, tá? Porque ela dedica a vida dela àquilo ali e quando chega lá, ela não tem essa retribuição. Eu vejo muitas pessoas já na velhice esperando que os filhos agora cuidem dela, né? E quando essa pessoa percebe que essa não vai ser a realidade dela, que os filhos, por qualquer que seja o motivo, decidiram que essa pessoa idosa precisa de cuidados específicos que a gente normalmente não tem condição de dar. Essa pessoa se desestabiliza completamente. Ela fica muito perdida. Porque ela criou os filhos para que eles cuidassem dela. Só que esse era o objetivo dela.
Esse não é o objetivo dos filhos. Os filhos vão dar toda a assistência necessária, mas eles não vão abdicar da vida deles, dos sonhos deles, dos projetos deles para esse cuidado, né? Serão presentes, mas normalmente não é isso que a pessoa espera. A pessoa espera que o filho cuide. Eu acredito que vocês também conheçam pessoas assim. E é doloroso para esses pais descobrirem que não serão cuidados, né? A gente também pode pensar naqueles casos em que os filhos não saem de casa. Vem o filho, a nora, a filha, o genro e todo mundo mora junto, a grande família, né? Vocês conhecem alguma situação dessas que não vou dizer todas, tá? Uma das pessoas envolvidas não tenha reclamações sobre o ambiente, sobre a atitude do fulano, da sogra, do sogro, do cunhado. Uma pessoa que vive nessa grande família e que não tem nenhuma reclamação. Normalmente o que a gente vê são infinitas reclamações de todos os tipos, certo? Os filhos casam, as filhas casam, constituem família e não saem da casa dos pais. Por que motivo que isso acontece? Tanto aqui a gente pode pensar pelos dois lados, né? A gente tem pais que acreditam que os filhos não precisam da própria casa deles, né? E filhos que não se sentem capazes de sim abandonar aquele pai e aquela mãe para constituir agora a sua própria família. Gente, isso não é exatamente um abandono. Isso seria o curso natural da vida. Nossos pais casaram, saíram da casa dos pais deles e foram construir a família deles. Se a gente casa, a gente sai da casa dos nossos pais e vai construir a nossa família. Não é todo mundo junto. Aqui entra uma questão que muitas vezes eu vou ficar aqui porque minha mãe vai me ajudar com o meu filho. Vou pegar o meu exemplo. Poderia, então, trazer meus pais e todo mundo morar aqui e a minha mãe ser a minha, como é que fala? Rede de apoio. O que eu vejo dessa rede de apoio, e eu não estou dizendo que ela não é útil e que em alguns momentos ela não se faz necessária. Eu sei a falta que faz porque nunca tive, tá? Só que a rede de apoio, ela é apoio. Ela não é para tu seguir a tua vida como se você não tivesse filhos e delegar a criação dos teus filhos para a tua rede de apoio. Isso é extremamente disfuncional. Mas a gente vê com muita frequência. As pessoas querem ter filhos, mas elas não querem a responsabilidade disso. A responsabilidade que vem com isso. Então, assim, quem cuida do filho é a mãe. Não é a avó, não é a bisavó, não é a tia, não é a dinda. Não é. É a mãe. E a gente precisa entender isso. Antes de tê-los de preferência, tá? Esses relacionamentos de todo mundo junto aí, eles são sempre relacionamentos disfuncionais que envolvem muita culpa, ressentimento e raiva. A gente pode não querer pensar nisso, pode optar por isso. Mas que esses relacionamentos vêm sempre carregados de raiva, culpa e ressentimento, observem, se não é a realidade de vocês, observem as pessoas que vocês conhecem. Quando a gente fica tão ligado aos nossos pais, ou os pais tão ligados aos filhos, ninguém nesse rolo todo, nesse emaranhado todo, ninguém segue os próprios sonhos.
ninguém busca construir os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. Muitas vezes, quando tem esse emaranhado, os objetivos eles são uma tentativa de satisfazer esse todo, o coletivo. Só que não dá. Não tem como. Os meus objetivos, eles vão satisfazer a mim, a mais ninguém. É só a mim. E não tem nenhum egoísmo nisso. É importante que a gente tenha nossos próprios objetivos. Sonhos e projetos são coisas individuais. Sim, a gente pode ter eles com o nosso cônjuge, numa sociedade. Um casamento não deixa de ser uma sociedade, né? Mas a gente pode construir sonhos e projetos juntos, mas cada um precisa ter os seus próprios sonhos e projetos, os seus próprios objetivos. A gente precisa ter um motivo pelo qual levantar e caminhar todos os dias. Isso se faz necessário na nossa vida. Agora eu falei um pouquinho, né? Mas quando a gente pensa em sonhos e objetivos e isso é individual, mas a gente tem a situação dos casais, né? Como que isso funciona? Os casais, cada um deles precisa ter os seus objetivos próprios, individuais, e o casal precisa ter sonhos em comum, aquilo que eles pretendem realizar juntos, certo? Porém, são as duas coisas, os individuais e aquilo que eles vão sonhar juntos, certo? Se só tivermos objetivos comuns, aquilo que queremos realizar enquanto casal, se esse relacionamento acaba, e a gente sabe que relacionamentos acabam, né? Eles terminam. Em alguns casos, não em todos, mas a gente sabe que isso é sempre possível. Alguém nesse relacionamento vai ficar completamente perdido. Se, pelo contrário, você tem os objetivos junto com o teu parceiro, mas também tem os teus objetivos individuais, e esse relacionamento, por qualquer que seja o motivo, acaba, finda, você não fica perdida. Você ainda sabe por onde caminhar. Você ainda sabe por onde navegar. É diferente do que quando você não tem objetivos, quando todos os teus objetivos estavam ligados a outra pessoa. Então, tenha os teus próprios objetivos. Tenha os objetivos em comum, sim, eles são importantes até para a manutenção desse relacionamento, mas a gente precisa ter os nossos individuais. O que é mais comum a gente ver nos relacionamentos hoje? A pessoa até tem objetivos, tá? Mas aí ela encontra o amor da vida dela, que a gente também vê que isso há uma troca, né, grande. E aí eu abandono os meus objetivos. Eu desisto deles. Eu deixo eles de lado para viver os do casal. Ou para viver, às vezes, só o sonho do outro. Só que se nesse relacionamento que você está, ou que você entrou, ou o relacionamento que está começando, ou esse relacionamento que já existe, não importa. Se os teus sonhos individuais, os teus projetos individuais não cabem dentro deste relacionamento, esse relacionamento não é saudável. Um relacionamento funcional e saudável tem espaço para sonhos individuais e mais os sonhos do casal. Se o teu sonho não tem espaço no teu relacionamento, o teu relacionamento não é funcional. Presta atenção. Ninguém precisa viver um relacionamento assim.
a gente precisa acreditar no nosso próprio potencial e também no potencial das pessoas que a gente convive. A gente precisa confiar na nossa capacidade de realização, na capacidade de realização do nosso parceiro, na capacidade dos nossos pais de viverem sem a gente e na nossa capacidade também de viver sem os nossos pais. Eles vão viver muito bem sem você. E você vai aprender a viver sem eles também. Esses dias eu vi um negócio que achei fantástico, assim. Porque falava, claro, do papel da mãe, né? Bem específico, assim, o papel da mãe. E qual é o papel da mãe? É se fazer desnecessária com o passar do tempo. Então, se você é adulta e a tua mãe ainda é necessária, alguma coisa não deu certo nesse processo. Tá na hora da mãe não se fazer mais necessária. A gente precisa que os nossos filhos caminhem sozinhos, sem precisarem da gente. A gente vai estar sempre lá, vai dar sempre o colo que eles precisarem, vai ser sempre suporte para eles, sim. Ok? Mas a gente não pode segurá-los, a gente não pode colocá-los numa caixinha e a gente não pode seguir a vida com eles. Eles têm a vida deles e eles precisam ir. E a gente precisa ficar no nosso lugar. Então, o papel da mãe é, sim, se fazer desnecessária com o passar dos anos. Claro que no início a gente é muito necessária, né? Nossa mãe também foi muito necessária, mas depois de um tempo a gente precisa aprender a seguir sozinho. Sim, a gente precisa confiar na gente, no nosso potencial de realizar, confiar que o outro vai viver sem a gente, que o outro também tem o potencial de realização dele. E não sentir culpa por querer realizar os nossos sonhos. A culpa não pode ser o nosso guia. O medo e a culpa são péssimos conselheiros. O ressentimento também. Então confia no teu potencial, para que tu consiga confiar no potencial das pessoas que tu ama e todos consigam realizar e atingir os seus objetivos. É perigoso a gente viver sem rumo, sem nenhum objetivo na vida, sem sonhos. Eu quero agora que vocês imaginem, que vocês criem aí na mente de vocês, assim. Imaginem que vocês estão num barco no meio do oceano. Um barco. Só existe você, o barco e o mar. Mais nada. Para todo lugar que você olha, é só água que você vê. Só isso, não tem outra coisa. Você não tem um mapa. Você não vê terra firme. Você levanta velas, baixa velas, gira o leme para um lado, gira para o outro. Troca conforme o vento sopra. E tudo o que você continua vendo é água. Como se você não saísse do lugar. Quanto mais você se movimenta e menos você vê outra coisa que não seja água, mais ansiosa e desesperada você se sente. Porque nada do que tu faz funciona. Isso é viver sem objetivo. Você faz. Você vai para um lado, você vai para o outro, você testa uma coisa, você tenta outra coisa e você continua no mesmo lugar. Há uma energia desperdiçada ali e você não sai do lugar. Agora imagina que você tem um mapa na mão. Uma rota para encontrar a terra firme. Você tem isso na mão. O fato só de você ter um mapa, ter um caminho para seguir, uma possibilidade de sair desse lugar, já te traz calma e confiança. A partir desse mapa, você regula as velas
o leme começa a navegar com confiança. E conforme você se aproxima da terra firme, você começa a perceber que existem outros pontos de terra firme. Que existem lugares que parecem mais promissores, mais coloridos. Você começa a perceber que existem outras possibilidades. Essas possibilidades, elas não surgiram do nada. Você criou essas possibilidades. A tua coragem, a tua confiança e a tua determinação em seguir em frente foi o que criou essas possibilidades. Isso é viver uma vida com sonhos e objetivos. É criar possibilidades o tempo todo. Porque você sabe onde está indo. E quando tu te aproxima, pode ser sim que você encontre coisas muito melhores ali do que aquilo que tu já sonhou, que tu já planejou. Pode ser que isso aconteça. E aí tu tem possibilidades que talvez nem tenham passado pela tua cabeça, que talvez tu nem tenha conseguido imaginar. Mas quando tu te movimenta, quando tu tem ação em direção àquilo que tu deseja, tu começa a perceber que existem tantas coisas nesse caminho e que esse caminho pode ser muito melhor do que tu imagina. Do mesmo jeito que quando a gente anda sem rumo, a gente também não percebe as possibilidades. Quando você não sabe para onde ir, nenhuma possibilidade aparece porque nada serve. Ou o contrário, poderia dizer também, tudo serve para você. Tudo serve. Mas nada, nenhum caminho te trará a verdadeira satisfação de realizar. Nesse caminho sem rumo, tu vai encontrar certamente, tá? Quando tu anda sem direção, amigos de copo, parceiros de balada, relacionamentos rápidos e muita frustração. E quanto mais tempo tu permanece sem rumo, mais você desacredita que pode mudar, mais distantes ficam as possibilidades, mais incapaz e fracassada tu te sente. A gente precisa mudar e precisa mudar rápido para mudar esses sentimentos. Não são os sonhos que te fazem se sentir frustrada, mas a tua inércia perante a vida. Se você estiver num barco, no meio do oceano, e você tiver um mapa, um caminho para seguir, mas não subir as velas, não girar o leme para o lado indicado no mapa, você continuará perdida. É preciso a ação e ação coordenada, direcionada. É preciso ação, mas não é qualquer ação, é a ação correta. E é você que vai definir qual é a ação correta. Porque quando tu sabe aonde tu quer chegar, tu sabe qual é a direção. Mas primeiro você precisa saber onde você quer chegar. E ter ações que te aproximem disso. Eu acredito que esse seja o principal motivo das pessoas não realizarem aquilo que desejam. A pessoa sabe para onde ir, mas ela navega na direção oposta. Ela sabe. Eu já trouxe isso aqui em outras lives. Por que isso acontece? Por que a gente, mesmo às vezes sabendo onde a gente quer chegar, a gente anda em outra direção? Quando a gente pensa em metas, objetivos, sonhos, o nosso cérebro precisa ter clareza, tá? De por que tu deseja isso e o que ele ganha com isso, ok?
Se o teu cérebro não entende, se não é claro para ele por que tu quer determinada coisa, ele te faz procrastinar coisas importantes, ele te faz desejar seguir por caminhos que te afastem do teu objetivo. Eu vou trazer um exemplo, tá? Normalmente é mais fácil a gente pensar nessa questão do cérebro quando a gente traz exemplos práticos, tá? Para mim sempre funcionou assim. Eu vou trazer o exemplo hoje do emagrecimento. Também é uma coisa que eu já falei, acredito que algumas vezes, né? Mas vamos pegar o exemplo do emagrecimento. Quando você quer perder peso para usar um biquíni, para ficar bonita, para aparecer com as modelos ou as influencers que você segue na rede social. Esse é o objetivo. Perder peso para usar um biquíni, para ficar bonita, para se parecer com as modelos ou as influencers, enfim. A gente já começou errado quando o objetivo é perder. O cérebro não gosta de perder. Perder é sempre uma coisa ruim. E nosso cérebro não lida bem com isso, ok? Por uma série de coisas inconscientes, tá? Crenças, o perder para o cérebro não é... Ele não entende que é um jogo, que é uma perda que é boa. Não tem perda boa. O cérebro, ele é literal. Ele é literal. É importante a gente pensar sobre isso. Ele é literal, tá? Biquíni. Isso não quer dizer nada. Que diferença faz? A roupa que tu vai usar pro teu cérebro não faz nenhuma diferença. Ficar bonita. Pro cérebro não existem padrões de beleza, não existe feio ou bonito. Apenas o que funciona para cada um, tá? O que funciona para te manter vivo. Parecer com outras pessoas. Pro cérebro só existe você. As outras pessoas são só o espelho. E aí, quando tu vê aquela pessoa, né? Que seja a influencer que você segue, tá? E aí tu olha pra ela e a sensação que tu sente, aquilo que você sente, é, ai, que droga, eu queria ter esse corpo. Cara, a mensagem é errada. Porque a mensagem que o teu cérebro recebe é essa. Isso é desconfortável, não posso permitir. Consequência, tu não consegue perder peso. Se o teu objetivo é perder peso, comece trocando o perder por liberar. As palavras têm muito mais poder do que você imagina. E depois dessa troca, construa uma forma de mostrar para o teu cérebro o que é que ele ganha com você eliminar peso. Comer alimentos que tragam benefícios para o funcionamento, para o desenvolvimento e evolução do cérebro, ele vai colaborar contigo. Ele vai adorar, o cérebro gosta de evoluir, ele gosta de desafios, talvez na mesma proporção de que ele não gosta de perder, tá? Mas aí você tem que construir junto com o teu sonho, com o teu objetivo, uma forma de o teu cérebro te ajudar. Ou senão ele vai jogar contra. E ele tem uma força que a gente não faz nem ideia. Isso aqui serve para qualquer objetivo. Como eu disse, eu trouxe o emagrecimento, é uma coisa fácil da gente visualizar e trazer para a realidade, tá? Mas serve para qualquer objetivo, desde o menor, dos pequenos objetivos do dia a dia e aqueles mais ousados. E a gente precisa dessa ousadia, de voar alto, de sonhar com uma realidade nunca imaginada. A gente precisa trazer que isso é possível. Tudo está disponível para todos nós. Ninguém é escolhido, ninguém é mais merecedor do que ninguém. Não existe isso. Todos nós merecemos e temos tudo disponível. A gente precisa entender como é que a gente traz isso tudo que está disponível para a nossa vida. Ou melhor, como que a gente alcança tudo isso que está disponível, né?
A gente precisa saber buscar isso, essa forma, tá? E parar de limitar as nossas capacidades e de limitar a capacidade das pessoas que a gente ama. A gente ama, mas a gente limita. A gente bloqueia a vida das pessoas que convivem com a gente. Por posse, por medo, por dependência, por diversos motivos. Mas quando eu confio em mim, quando eu acredito no meu potencial, eu também consigo acreditar no potencial das pessoas com quem eu convivo. E isso é importante. Eu também não vou confiar nas outras pessoas se eu primeiro não confiar em mim. Se você se relaciona, se você tem pessoas que não confiam em você e que dizem isso, né? Eu não confio em ti, eu não confio na tua capacidade. Na verdade, a pessoa não confia nela. Tudo começa e termina em mim. O outro é só meu espelho. O outro é sempre só o meu espelho. Todos nós temos o dever de realizar os desejos da nossa essência. E aqui a gente também tem uma questão importante. Como é que vamos realizar os desejos da nossa essência se a gente não consegue escutar nossos próprios desejos? Nosso corpo fala conosco o tempo todo e a gente não consegue ouvi-lo. Parece que a gente tem vergonha de sonhar, vergonha de admitir que sonha. E aí entram crenças, entram outras coisas que não nos ajudam, só nos atrapalham. A gente não deveria ter vergonha de sonhar. A gente não deveria ter vergonha daquilo que a gente deseja. Porque tudo é possível pra gente. Tudo está disponível. A gente precisa acessar tudo isso. Como eu já trouxe várias vezes aqui, tenham coragem de sonhar e disciplina para realizar. A gente precisa, todas somos merecedoras. Então, é só fazer, tá? Coragem para sonhar e disciplina para realizar. Persistência, uma dose de um pouquinho de várias coisas aí que a gente precisa. Mas a gente precisa basicamente de um objetivo, de disciplina para persistir nele. Se a gente está perdida, se a gente só vê água, se a gente está que nem um barco no meio do oceano e a gente ficar ali sentada, ninguém vai vir nos salvar. Não existe o Salvador. Ninguém vai te tirar dali. Você é a única pessoa responsável por isso. Então começa a se movimentar, ter ações em direção ao lugar onde você quer chegar. Ou as coisas que você quer atingir. Certo? Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre o assunto de hoje, né? Às vezes a gente tem sonhos, mas a gente não acredita que eles são pra gente. Na live passada eu falei sobre isso, sobre o fato de que se a gente não consegue se ver realizando, vivendo aquele sonho, a gente também não tem capacidade de realizar ele, né? Ele fica inalcançável. Por quê? De novo, vamos lá, o cérebro, se tu não é capaz de te imaginar vivendo o teu sonho, se tu começa, vou dar um outro exemplo, se o teu sonho é uma casa gigante, maravilhosa, e tu, ao mesmo tempo que você pensa na casa, você pensa, como eu vou pagar? Quem vai limpar? Mas como que vai ser isso? Acabou, tu não consegue te imaginar vivendo aquilo, isso acaba não se realizando. Porque a sensação que o teu corpo produz quando tu pensa nessa casa gigante é preocupação, é medo, é insegurança. Isso desperta lá no teu cérebro uma luzinha lá que acende de tipo perigo.
perigo, isso não pode acontecer. Ela não sabe lidar com isso. Ela não tem condição de lidar com essa casa que ela deseja. Então pensem sobre isso. Se vocês têm um objetivo e vocês mesmas ficam botando empecilhos nele, não conseguem se imaginar vivendo ele, isso certamente não vai se realizar. A gente precisa acreditar, tá? Que a gente pode chegar lá e que se eu puder chegar lá, eu vou dar conta disso. Ou senão não faz sentido. E outra, a gente precisa ter ações coordenadas para chegar nas coisas que a gente quer. Se teu cérebro não consegue criar, tu vivendo o teu sonho, o teu objetivo, ele não tem potencial nenhum de se realizar. Tá? Pensem sobre isso e pensem nos objetivos de vocês. Construam objetivos. Não fiquem como barcos à deriva. Não foi para isso que viemos até aqui. Certo? Meninas. Gente, obrigada por hoje, por todo mundo que estava aqui. Como eu falei, hoje o dia foi extenso, né? Para mim foi bem extenso meu dia, bastante puxado. Mas eu gosto disso, eu gosto de vir aqui, isso é uma coisa que eu faço com prazer, mas que eu também faço porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, assim, mesmo com um dia puxado, mesmo com as atribuições que vêm no meio, tá? Nem sempre as coisas são tão lindas e fáceis, mas a gente faz aquilo que precisa ser feito. Eu tenho um sonho e eu vou realizar. Então, eu tenho que caminhar em direção a ele. Certo? Eu espero a companhia de vocês, sempre. E nesta quarta-feira, dia 13 de março, eu espero vocês às 20 horas para o nosso encontro marcado, para a nossa live de quarta-feira. O assunto dessa quarta é da apatia à realização. O poder transformador de ter objetivos claros. Eu espero vocês e vamos desvendar o que é ter objetivos claros. Se vocês querem saber como que a gente transforma um objetivo, tragam ele para a live e a gente vai construir isso junto. Beijo! Eu vejo vocês na quarta-feira, tá? E espero que vocês tragam os objetivos para a gente pensar neles juntos, certo? Beijo grande, bom descanso, bom início de semana. Tenham objetivos e trabalhem todos os dias para conquistá-los. A gente pode tudo o que a gente quiser. Beijo, meninas. Até mais.